Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o João Dias e o assunto aqui neste canal é sobre investimentos. Hoje eu vou falar sobre 3 fundos imobiliários de galpões logísticos que são, no meu ponto de vista, excelentes para o ano de 2023. Fique comigo! Olá pessoal, o objetivo desse canal é ajudar você, investidor, a investir melhor, a crescer o seu patrimônio e a conquistar aquela tão sonhada liberdade financeira. E antes de falar sobre os 3 fundos imobiliários de galpões logísticos, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem aquele like, pois isso ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que está começando no mercado financeiro, está pensando em comprar fundos imobiliários. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, e os fundos imobiliários de galpões logísticos têm crescido muito ao longo dos anos, porque a gente teve um boom do e-commerce aqui no Brasil e em todo o mundo. Essas empresas, elas alugam esses galpões e fazem com que o seu produto fique mais perto do consumidor final. E, portanto, ela acaba aumentando a sua eficiência na logística. E isso faz com que ela aumente as vendas e cresça cada vez mais. E o primeiro fundo imobiliário de galpões logísticos é o BRCO 11. Hoje o BRCO 11 está sendo cotado a R$ 97,50, está com dividend yield de 0,68% e um preço sobre o valor patrimonial de 0,80. Pessoal, estou pegando esses dados no site Fund Explorer, tá? Também nesse site você consegue baixar os relatórios mensais sobre os fundos imobiliários. E conforme a gente pode ver aqui nesse gráfico, recentemente ele tem tido uma queda no valor de suas cotas, já que todos os fundos estão caindo aqui no Brasil, pois a taxa Selic está lá em cima, o juros está alto, consequentemente o valor de sua cota cai mesmo. Só que eu enxergo isso como oportunidade de compra. Você consegue comprar mais cotas com menos dinheiro. Podemos ver que os dividendos estão sendo pagos aí de uma forma resiliente ao longo do tempo. Isso é extremamente importante para o fundo e também para nós cotistas. O BRCO 11 possui em seu portfólio 10 ativos divididos em 5 estados. Como a gente pode ver aqui também no gráfico, o BRCO 11 está sem vacância, não tem nenhuma vacância, 0% de vacância, isso é excelente para o fundo. Então, pessoal, temos aqui o relatório do BRCO de outubro de 2022, onde ele começa falando sobre alguns dados sobre o fundo imobiliário. Ele fala que o fundo possui 11 propriedades, ele fala que o fundo possui gestão ativa com foco exclusivamente no segmento logístico. Então, são as primeiras palavras do relatório. Aqui não diz se é a palavra do gestor, mas eu acredito que seja a palavra do gestor aqui, né, nessa introdução. Aqui temos a demonstração de resultados sobre despesas, receitas, lucro caixa, rendimento anunciado. Aqui nesse slide a gente pode ver a rentabilidade que eles colocaram aqui de agosto, setembro e outubro de 0,70. Tá ok? Aqui no relatório temos a composição acionária com investidores originais em 24%, institucionais em 20% e 56% de pessoas físicas. E ao longo dos anos a gente vê um crescimento desde o IPO em 15 vezes a quantidade do número de cotistas. Excelente. Então o fundo tem como clientes aí, como podemos ver, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, é só empresa grande, só empresa boa. Carrefour. Então é bem consolidado o BRCO 11. Aqui a gente pode ver o portfólio imobiliário com 59% dos galpões em São Paulo. E aqui o gestor ele enfatiza que 39% de toda a receita do fundo está na cidade de São Paulo. Então aqui no relatório o gestor coloca um resumo dos ativos, como Bresco Itupeva, Bresco Contagem Minas Gerais. E o próximo fundo de galpões logísticos é o VILG 11. Hoje ele está sendo cotado no valor de R$ 97,75. Está com dividend yield de 0,70. Está com preço sobre o valor patrimonial de 0,86. Como a gente pode ver aqui, ele está recentemente com uma queda no valor do seu preço, né? E também enxergo como oportunidade de compra. Você consegue comprar mais cotas com menos dinheiro. Podemos notar uma resiliência
de pagamento de dividendos ao longo dos anos. Isso é extremamente importante para o cotista. E o VILG11 possui 16 ativos divididos em 7 estados, bem diversificado. Bom, pessoal, estamos aqui com um relatório de desempenho mensal do VILG11, onde o gestor ele fala sobre os desafios macroeconômicos, fala sobre o estouro do teto de gasto aqui no Brasil, do próximo governo, fala sobre a alta de juros, fala que os juros nos Estados Unidos poderiam começar a cair nos próximos meses, favorecendo os mercados de risco. Então é bastante interessante, pessoal, a gente baixar esses relatórios no site Fundo Explorer. Você consegue baixar esses relatórios e ver aí, ter uma visão do gestor do fundo. Aqui no relatório de desempenho mensal, ele coloca aqui a estimativa de distribuição de rendimentos por cota, que está em 0,73. Aqui ele coloca a rentabilidade do fundo ao longo dos anos, que está em 48,9%, e a rentabilidade do IFIX está em 24,9%. Ou seja, o fundo ele andou mais aí que o IFIX. Bom, eles colocaram aqui no relatório o seu portfólio com 16 imóveis distribuídos em 7 estados e possui aí nesse portfólio empresas como Mercado Livre e Ambev. Aqui eles colocaram uma renovação de contrato privada em Extrema, Minas Gerais, uma nova locação no ativo Parque Logístico em Osasco. Eles colocaram aqui no relatório obras no Castelo 57 Business Park em São Roque. Aqui eles colocaram a taxa de ocupação média que se mantém constante ao longo do tempo. Também a inadimplência está em 2,14%, que está numa média normal do fundo. Aqui no slide eles colocam o tipo de contrato, que 77% é típico e 23% é atípico. E o que seria o contrato típico? É um contrato que está tipificado em lei. Ele está previsto no Código Civil. E algumas características do contrato típico são: prazo normalmente de 5 anos. Em caso de rescisão, a multa é simplificada. Há possibilidade de revisional, geralmente após o terceiro ano de contrato. Os reajustes de contratos anuais acompanham algum indexador, como IGPM e IPCA. Já os contratos atípicos, eles possuem a mesma validade jurídica dos contratos típicos, porém tem algumas peculiaridades, como duração do contrato, geralmente é de 10 ou mais anos. Os imóveis são personalizados de acordo com o cliente. Geralmente não há revisionais do contrato. Em caso de rescisão antecipada, a multa é o valor integral referente ao tempo restante de contrato. E os reajustes de contratos anuais normalmente acompanham algum indexador como IGPM e IPCA. Temos aqui alguns exemplos de galpões, como o Extrema Business Park na rodovia Fernão Dias, em Extrema, Minas Gerais. Caxias Park, rodovia Rio Magé, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E Fernão Dias Business Park, em rodovia Fernão Dias, Extrema, Minas Gerais. E o terceiro e último fundo de galpões logístico é o XPLG11. Hoje ele está sendo cotado a R$ 98,33. Ele está com dividend yield de 0,74% e um preço sobre o valor patrimonial de 0,86%. Teoricamente está com 14% de desconto no valor de sua cota. Conforme a gente pode ver aqui no gráfico, ele está com uma queda atual no preço de sua cota. Eu enxergo como oportunidade de compra. Podemos notar também uma consistência no pagamento de dividendos, isso é excelente para os cotistas. E o fundo possui 3 ativos divididos em 6 estados, bem diversificado. Estamos aqui no relatório de novembro de 2022, onde o gestor ele declara a distribuição de 0,74% por cota de dividendos. E ele enfatiza também que está em busca de novos locatários para os espaços vagos. Conforme podemos ver aqui, ele está com quase 10% de vacância no momento. Aqui em distribuição de rendimentos, eles colocaram a média, que em 12 meses está em 0,69%, e que está pagando em novembro 0,74% por cota. Aqui nesse gráfico eles colocam o valor de mercado da cota, que está em 100,95, e o valor patrimonial, que está em 114,50. Está com preço abaixo do valor patrimonial. Nesse gráfico aqui a gente pode ver a evolução da vacância nos últimos 12 meses.
que ela tem caído aqui no final, está em 7,6% de vacância. 91% dos contratos vão vencer após o ano de 2025. Aqui eles colocam a porcentagem de cada locatário no portfólio do fundo imobiliário. Temos exemplo Via Varejo, com 17%, Leroy com 13% e Loja Renner com 9%. Aqui ele coloca a diversificação regional do seu portfólio, onde em São Paulo possui 47,1% do total dos seus galpões. Aqui no relatório eles colocam as obras que estão sendo feitas pelo fundo, e aqui podemos ver a obra da expansão Leroy em Cajamar. Temos aqui também as obras do especulativo de Extrema em Minas Gerais. E aqui alguns exemplos de galpões. Temos aqui como exemplo o especulativo de Cajamar, o CD Leroy Merlin em Cajamar também, o CD do Mercado Livre em São Paulo, Perus. Então, pessoal, é interessante baixar esses relatórios e acompanhar todos os meses o que vem acontecendo nos fundos imobiliários. Aqui mais alguns exemplos. Temos o CD da Unilever em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. O CD do Dia em Ribeirão Preto. Bastante interessante, tem vários galpões lindos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre os 3 fundos imobiliários de galpões logísticos que eu julgo ser os melhores para o ano 2023. Não só para 2023, mas para os próximos anos, 10 anos, 15 anos, pois são fundos consolidados que pagam os dividendos consistentemente. É interessante que a gente reinvista esses dividendos para que se vire uma bola de neve e a gente aumente cada vez mais o nosso patrimônio. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like e até o próximo vídeo. Tchau!